feito na vida de Paulo. Glórias a Deus, aleluia. E logo quando Paulo foi batizado, recebeu o batismo com o Espírito Santo também, e ali foi ele fazer a obra do Senhor. Mas só, meus irmãos, que eu digo para vocês, em estudo, que Paulo não começou a pregar a palavra do Senhor sozinho. Teve alguém que foi lá, acreditou no que o Senhor ia fazer, era um crente, era um servo do Senhor, viu que Paulo estava matando, que Paulo estava destruindo aquele povo, mas ele acreditou na obra do Senhor. Assim temos que ser eu e você, igreja. Às vezes vemos aquele jovem que outrora estava lá usando droga, que outrora estava lá na prostituição, nós vemos dentro da igreja e ficamos falando Ave Maria, cruz, credo, glórias a Deus, aleluia. Mas não temos que fazer assim, não, irmãos. Temos que acreditar, porque você e eu também era do lado do mundo. O Senhor acreditou, alguém nos ajudou e hoje estamos aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E meditando na palavra do Senhor, eu pude compreender que aquele vaso que estava acompanhando Paulo ali naquele lugar tinha citado por nome de Barnabé, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glórias ao teu nome santo. E a Bíblia nos relata que Barnabé naquela hora começa a andar com Paulo, que começa a ser de Paulo, que eles pregam, que são apedrejados, que são caluniados, que muitas vezes eles saem do lugar que o Senhor enviou, carregado porque não conseguem se levantar, porque o povo não cria na palavra do Senhor, o povo estava incrédulo na palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje não está muito diferente, não. O Senhor tem seus profetas, o Senhor envia, muitas vezes o Senhor fala, entra por uma orelha e sai pela outra. Bom, que está naquele irmão para quê? Outrora, o que ele estava fazendo aí fora? Outrora, o que ele estava fazendo aí fora? Aí eu digo para vocês mais uma vez, temos que acreditar na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E uma dessas viagens, a qual fazia Paulo e Barnabé, glórias a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, eles chegaram até uma cidade, glórias ao nome santo do Senhor. Aquela cidade a qual eles pregavam a palavra do Senhor ali, a qual eles faziam a obra do Senhor, eles ministrando em uma igreja, glórias a Deus, aleluia. Até que os irmãos daquela igreja, tocados pelo Senhor, decidem enviar mais dois jovens, junto com Barnabé e Paulo naquele momento. Um desses jovens era Judas e o outro era Saulo. Eu digo para vocês, nesta hora começa a caminhada de Saulo rumo, glórias a Deus, aleluia. A caminhada de Silas, me perdoe meus irmãos, rumo à obra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia nos relata que depois desse encontro passaram Paulo, Silas e Barnabé por alguns lugares, e com eles também estava Marcos, glórias a Deus, aleluia. A qual a Bíblia nos relata que muitas vezes se acovardou em fazer a obra do Senhor, que muitas vezes se acovardou em fazer aquilo que o Senhor manda, e por aquele motivo aconteceu a desavença entre Paulo e Barnabé, glórias a Deus, aleluia. A qual Paulo seguiu com Silas para continuar a obra do Senhor, e Barnabé prosseguiu com Marcos para a honra e glória do Senhor Jesus. A Bíblia não nos relata, meus irmãos, o que aconteceu exatamente com Barnabé após aquela separação, mas eu tive me aprofundando um pouco. Historiadores dizem que Barnabé e Marcos foram para Samaria, pregaram ali mais algum tempo, e Barnabé morre apedrejado. Glórias a Deus, aleluia. Mais uma vez tentaram para a obra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E eu digo nesta noite, enquanto você não vai para a obra do Senhor, porque você é capacitado também. O Senhor chamou a cada um que está aqui para prosseguir com a obra. Deus, aleluia, Jeová, Espírito de Deus. E ali prosseguiu Paulo e Silas a caminhada do Senhor. E a Bíblia nos relata a qual ele chega em uma cidade, e ali havia uma moça
com o qual tinha o espírito do adivinho. Glórias a Deus, aleluia. Espírito enganoso na igreja, porque o único que revela é o Senhor Jesus, o único que tem o poder de determinar algo que vai acontecer é o Deus, o Todo-Poderoso, o qual nós servimos. E a Bíblia nos relata que Paulo e Silas, ali não aguentando o que estava vendo ali naquele lugar, resolveu, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a repreender aquele espírito da vida daquela jovem. E a Bíblia nos relata que ao fazer isso, ele compra uma briga muito grande com aquele povo, que a qual já foram falar ao Senhor: ei, chegou ali que expulsou o espírito daquela moça, e aonde nós tínhamos lucro, não temos mais. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia nos relata que mandaram prender aquele homem, glórias a Deus, aqueles dois homens, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Enquanto estivermos fazendo a obra do Senhor, enquanto estivermos seguindo ao Deus vivo e não fomos arrebatados para a glória, seremos perseguidos, caluniados, apedrejados, mas o Senhor coloca a nós de pé novamente. Glória a Deus. Não adianta o inimigo tentar jogar lá embaixo. O Senhor põe de pé e fala: vai lá e faz de novo. Meu Deus, aleluia, vai lá e faz de novo. E o Senhor ali naquele lugar deixou que acontecesse aquilo com aqueles dois jovens, mas ele ainda tinha um algo para realizar naquela cidade. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia nos relata que eles foram arrastados e levados à prisão. Glórias a Deus, aleluia. Mas é dentro da prisão que o Senhor quer operar. É dentro da prisão que Ele quer mostrar que Ele é Deus. Então, meus irmãos, se você está na prisão, você está no vale, o Senhor vai operar na tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Mas para isso acontecer, igreja, louve ao Senhor, adore ao nome dEle, porque tipo assim, Ele não opera, dá lugar para Ele operar na tua vida. Meu Deus, aleluia. E Paulo mesmo na prova dele, juntamente com Silas naquele lugar, ele glorificava o nome do Senhor, ele cantava o nome do Senhor, ele levava louvores a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. E o louvor chegou à casa do Senhor. O louvor chegou ao trono do Senhor. Louve a Deus, porque o seu louvor vai chegar lá, irmão. Louve a Deus, porque as cadeias vão se abrir e o povo vai sair para Deus. Aleluia, Jeová, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos relata que já era meia-noite quando Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Quando Paulo e Silas estavam ali, ei, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos relata que veio um terremoto ali e abalou o cárcere da prisão e saiu, abriu aquela prisão e estava livre Paulo e Silas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, assim como Paulo e Silas fez naquela noite, te colocaram na prisão, mandaram prender você, não saia enquanto quem não mandou e vai tirar. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor vai fazer aquele que te caluniou, que falou que você não era, ele vai ter que ir lá e contemplar a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. É cruel. Espírito Santo de Deus, creio, meus irmãos, que ali naquela prisão tinha muitos perigosos, muitos bandidos, muitos, pode ser, matadores naquele lugar, mas a Bíblia nos relata que foram abertas todas as prisões ali naquele lugar e nenhum saiu. Glórias a Deus, aleluia. E creio eu que estava dormindo aquele carcereiro naquele momento. E quando veio aquele terremoto, ele veio acordar. E quando viu
aquela cela todas abertas. Ele falou, agora já era. É melhor me matar aqui do que o povo matar eu aí fora. Porque eu deixei todos os bandidos saírem. Eu deixei Paulo e Silas que estavam aí sair. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia nos relata que quando ele se empunhou de uma espada e foi para cortar a tua cabeça, Paulo e Silas disse assim, não faça isso. Glórias a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, meus irmãos, eu digo para você hoje, a prova está grande, a luta está grande, mas não haja com as duas mãos. Busque ao Senhor, porque Ele está velando pela tua prova, foi Ele que te deu. Espírito Santo de Deus, não faça nada porque estamos todos aqui. Glórias a Deus, aleluia. Tudo aquilo aconteceu, meus irmãos, para que se concluísse a obra do Senhor na vida daquele carcereiro, porque naquele mesmo momento a Bíblia relata que ele chegou a Paulo e Silas naquele momento e disse, o que eu faço para receber esse Senhor que você serve, para buscar ao Senhor ao qual você serve, que pode fazer tudo neste lugar. Aí ele disse, aceite ao Senhor, que o Senhor salvará tu e a tua casa. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia nos relata que aquele carcereiro levou aqueles dois naquela mesma noite para a casa deles, ali comeram, cearam. Mas só que o mais incrível que aconteceu, meus irmãos, eles estavam soltos, estavam na casa daquele carcereiro, mas só que ele disse, ei, nós vamos voltar para lá. Glórias a Deus, nós vamos ficar lá. Glórias a Deus, aleluia. Porque nós estamos em uma cidade de romanos, nós somos romanos, e quando nos prenderam aqui disseram que não éramos nada. Glórias a Deus, aleluia. Quando nos prenderam aqui disseram que não éramos nada. Então aqueles que prenderam os romanos vai ter que vir para soltar. Meu irmão, se alguém está tentando contra a tua vida, louve ao nome do Senhor, glorifique, porque quando chegar a bonança, quando chegar a vitória, ele vai ter que sair e voltar. Ele vai ter que sair e voltar, ele não vai tirar da forma lá fora. Ei, aquele irmão caiu, aquele irmão está perdido. Quando vai o Deus operar na tua vida, vai ter que chegar lá e voltar também. Vai ter que chegar lá e voltar assim, ó. O Senhor arreda a vida dele. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não importa por onde você passou, por onde você estava, numa maçã do pecado, o Senhor que resgatou, Ele te pôs aqui de pé. Espírito Santo de Deus, se põe de pé nesta noite, se põe de pé, para o reino do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E a Bíblia nos relata que quando não vieram aqueles que mandaram prender eles ali, eles não saíram. Então continue aí, meu irmão. Continue aí, porque aquele que quis te vergonhar vai ter que te soltar e contar a tua graça. Espírito Santo de Deus, peço oração dos irmãos em meu favor. Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade e as palmas vão ao Senhor. Graças a Deus. Deixa eu só um minutinho, já estamos passando os avisos aqui.